A esquerda mundial está em pânico. Não é exagero nem figura de linguagem, é pânico mesmo. De suar frio, perder o sono. Nos Estados Unidos, onde tudo começou, e em praticamente todos os cantos do planeta, onde o progressismo ainda tenta se manter de pé, a reação é de puro desespero. E por quê? Porque, ao que tudo indica, o trumpismo não vai só continuar no poder, mas vai se consolidar como a força dominante da política americana pelos próximos 20 anos, no mínimo. Acho que o pequeno candidato da Manchúria, JD Vance, quer ser presidente mais do que qualquer outra coisa. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para isso. Toda essa iteração que você descreveu, ele é mais assustador em certos aspectos. Ele é mais inteligente. Parece que o novo discurso dos democratas é atacar J.D. Vance e sua esposa. E está muito claro, não é? O Partido Democrata sabe que J.D. Vance vai ser muito difícil de derrotar. Ele provavelmente, mais do que provavelmente, será o indicado em 2028. Eu diria isso com muita hesitação, mas acho que J.D. Vance pode ser mais assustador que Donald Trump. Imagine, Stuart, se continuássemos o que vimos acontecer nos últimos 10 anos pelos próximos 8 anos, que é o que muita gente acredita que vai acontecer. Será JD Vance pelos próximos 8 anos. E o mais curioso, tudo isso acontecendo sem golpe, sem ameaça autoritária, sem nada fora do jogo democrático. É o povo, pelo voto, garantindo a continuidade de um projeto que devolve à América a sua identidade. Hoorah, Marines! I didn't hear you! Hoorah, Marines! E é isso que a esquerda mais teme. Eles não conseguem aceitar que foi o eleitor americano, aquele cidadão comum que paga impostos, trabalha e quer viver uma vida tranquila, quem colocou Trump na Casa Branca pela segunda vez, depois de tudo o que inventaram contra ele. Investigações, acusações, narrativa, censura, nada funcionou. O sistema tentou de tudo. E mesmo assim, lá está ele de novo, liderando um país que voltou a crescer, com a economia reacelerando e o orgulho nacional restaurado. Mas o ponto mais tenso para os progressistas é outro. A sucessão. Porque depois de Trump, vem alguém que representa tudo o que eles mais detestam. E ao mesmo tempo, tudo que o povo parece querer. Esse alguém se chama J.D. Vance. Tem pouco mais de 40 anos e acho que a Usha tem 39. Então sim, eles são jovens, o que é assustador para os democratas. Imagine, Stuart, se continuássemos o que vimos acontecer nos últimos 10 anos pelos próximos 8 anos, que é o que muita gente acredita que vai acontecer, que os democratas estão em uma situação tão ruim, sem liderança, sem mensagem e sem nada que interesse ao povo americano, que uma vez que Donald Trump termine seu mandato, e nós adoramos os bonés Trump 2028, não se engane, eu sei que todo mundo, especialmente muitos democratas, adoram esses. Será JD Vance pelos próximos 8 anos. E isso é assustador para o Partido Democrata. Claro, Jen Psaki os representa ali. E não se esqueça, os jovens do Partido Democrata são basicamente socialistas. Vance, ele não veio de império familiar nem de cúpula partidária, ele veio de baixo. Filho de uma família simples de Ohio, viveu na pele as dificuldades da classe trabalhadora e, por mérito próprio, chegou ao topo. Antes de entrar na política, escreveu um livro que virou um marco nos Estados Unidos por retratar a crise da classe média esquecida, exatamente aquela que os democratas abandonaram. J.D. Vance é a clássica história americana. Esse cara, que tem sido atacado sem parar na mídia, deveria ser colocado em um pedestal para que todos os americanos vejam que tudo é possível neste país. Ele nasceu de um viciado em drogas nos Apalaches, uma área do país que é basicamente esquecida pelas elites costeiras. Ele vivia na pobreza. Ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais. Ele foi enviado para o exterior em defesa de seu país. Ele voltou e usou o GI Bill para ir para a faculdade. Ele se forma na Faculdade de Direito de Yale. Depois, ele ajuda a financiar empresas nos Estados Unidos. Ele constrói sua própria empresa. Ele escreve um livro best-seller falando sobre as pessoas com quem cresceu e por que a situação e a luta delas são mal compreendidas. E então, ele se torna vice-presidente dos Estados Unidos, o terceiro vice-presidente mais jovem da história. Tudo é possível neste país. Conheço você originalmente por meio de um livro de memórias, Hillbilly Elegy, claro. E nesse livro de memórias, na introdução, você escreveu:
Tenho 31 anos e não realizei nada de grandioso na minha vida. Não sou senador, governador ou ex-secretário de gabinete. Então, o que o vice-presidente J.D. Vance disse a J.D. de 31 anos? Vance, tendo feito todas as coisas que você agora tem que fazer... Fazer? Eu não sei. Acho que eu diria, cara, foram 10 anos e tanto porque acabei de completar 41. Faz quase 10 anos desde que o livro foi lançado e realmente foi uma grande bênção para mim, porque me apresentou a todas essas pessoas e acho que sem ele eu provavelmente não estaria aqui hoje. Mas, sabe, acho que o que eu gostaria de poder voltar e dizer para o meu eu de 31 anos é: apenas aproveite a jornada, porque realmente tem sido uma trajetória incrível nesses últimos 10 anos. Tivemos 3 filhos desde então e eu me tornei senador, eu me tornei vice-presidente. Obviamente, tive a oportunidade de acompanhar de perto algumas das coisas incríveis que seu sogro está fazendo e tem feito nos últimos 7 meses. Então é incrível. E eu aproveitei a viagem, mas talvez eu volte e diga a mim mesmo para aproveitar um pouco mais, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Bom, você é a prova disso, com certeza, certo? Eu sei. A história dele, sinceramente, é tudo o que a esquerda dizia defender, mas deixou de representar há muito tempo. O sucesso de Vance virou um símbolo, e é isso que está assustando tanto. Ele não é um herdeiro político fabricado ali nos salões de Washington. É o retrato do americano comum que venceu por esforço e que agora fala com autoridade sobre o que significa amar o próprio país. Que cresceu em uma família bem normal, que teve uma vida familiar muito boa e que foi radicalizada pela extrema esquerda, pelas redes sociais da extrema esquerda, pelas ideias da extrema esquerda e chegou tão fundo no caminho da radicalização que matou meu amigo. Isso não é um problema dos dois lados. Meu amigo está morto por causa da radicalização política de esquerda. E se você quer acabar com isso, então seja honesto e olhe para si mesmo no espelho. Se fôssemos aceitar conselhos de alguém sobre política externa, especialmente política externa na Europa, não seria do Joe Biden. Então desejo tudo de bom ao Joe Biden. Eu realmente não me importo com o que ele tem a dizer sobre política externa americana, porque grande parte do que ele fez foi um desastre total. Se simplesmente fizéssemos o oposto do que Joe Biden fez, acho que teríamos uma das administrações de política externa mais bem-sucedidas em muito tempo. Então ele pode passar o tempo dele na praia ou fazendo o que quer que o Joe Biden faça. Nós continuaremos tentando consertar os problemas que ele criou. É melhor morrer jovem neste mundo do que vender sua alma por uma vida fácil, sem propósito, sem riscos, sem amor e sem verdade. Cristo nos disse no Evangelho de João: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulações. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Quando Trump o escolheu como vice-presidente, muita gente entendeu que não se tratava apenas de uma escolha estratégica de campanha, mas de uma construção de continuidade, de uma herança ideológica. Sei que você está no cargo há apenas 100 dias, mas enquanto estamos aqui hoje, quem você vê como seu sucessor, senhor presidente? Bem, é muito cedo para dizer isso, mas eu tenho um vice-presidente e normalmente J.D. está fazendo um trabalho fantástico. Ele estaria no topo da lista? Pode muito bem ser. Eu não quero me envolver nisso. Acho que ele é um cara fantástico, brilhante. Marco é ótimo. Há muitos deles que são ótimos. Também vejo uma tremenda unidade. Mas certamente você diria que alguém é o vice-presidente. Se essa pessoa for excepcional, acho que ela teria uma vantagem. Mas acho que as outras pessoas continuariam em posições incrivelmente altas. Mas pode ser que ele seja desafiado por alguém. Temos muitas pessoas boas neste partido. O Make America Great Again não termina com Trump. Ele continua com J.D. Vance e vai mais a fundo. E aqui está a raiz do pânico da esquerda. J.D. Vance tem apenas 41 anos, jovem, articulado, inteligente e com um discurso firme. Ele é o tipo de líder que sabe dialogar com quem trabalha em fábrica, com quem gerencia uma pequena empresa, com quem se sente esquecido pelo sistema, e justamente por isso ele é visto como um perigo, ou, do ponto de vista progressista, o verdadeiro apocalipse conservador que vai dominar o país nas próximas décadas. J.D. Vance, J.D. Vance, J.D. Vance. Ele está consolidando tudo. Sim. Eu simplesmente não vejo. Eu simplesmente não vejo. Ele está se insinuando para todos eles. Você sabe, grupos internos.
Ele é uma pessoa de certo, não é o meu estilo, mas obviamente é alguém com, sabe, considerável ambição e talento e está traçando o seu caminho. Não vejo ninguém que vá conseguir, a menos que Trump explodisse com ele ou algo assim acontecesse. Eu não sei, mas não vejo, é realmente difícil imaginar algo assim. Alguém impedir que ele seja o indicado em 2028 seria preciso algo realmente interessante. A antiga secretária de imprensa de Biden, Jen Psaki, chegou a dizer que J.D. Vance é mais assustador do que Donald Trump. Acho que o pequeno candidato da Manchúria, J.D. Vance, quer ser presidente mais do que qualquer outra coisa. Eu sempre me pergunto o que se passa na mente da esposa dele. Tipo, você está bem? Por favor, pisque 4 vezes. Nós viremos aqui. Vamos salvar você. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para isso. Toda essa iteração que você descreveu, ele é mais assustador em certos aspectos. Ele é mais inteligente, de certa forma. E ele é jovem. E ambicioso. E ágil no sentido de que ele é um camaleão que se transforma em qualquer coisa que ele acha que o público quer ouvir dele. Agora, o que também é verdade é que J.D. Vance ele é, em alguns aspectos, bom no papel. Se você gosta do que ele acredita, eu não sei. Mas não sei se ele consegue aguentar o movimento todo. Com ele, de jeito nenhum, eu também não sei. Não tem carisma, certo? E ele é só um pouco estranho, e totalmente o Trump é estranho de um jeito diferente. Então, sou cético quanto a isso. Então, sim, ele precisa... Quero dizer... Tudo o que está acontecendo agora, e acho que precisamos ser muito realistas sobre isso, é sobre tentar manipular o público em relação às eleições E essa declaração, para quem entende do jogo da política, significa que, mais do que uma crítica, isso acaba sendo um reconhecimento de que ele é, de fato, o sucessor natural e inevitável de Trump. A esquerda não teme apenas porque ele defende as mesmas pautas de Trump. Teme porque ele representa uma versão ainda mais disciplinada, jovem e difícil de atacar. Parece que o novo discurso dos democratas é atacar J.D. Vance e sua esposa, Usha. E está muito claro, não é? Os democratas, eles expõem sua estratégia de forma muito fácil. É como, sabe, olhar por uma janela que acabou de ser limpa com o Windex, certo? O Partido Democrata sabe que J.D. Vance vai ser muito difícil de derrotar. Ele provavelmente, mais do que provavelmente, será o indicado em 2028. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando atacá-lo com esses ataques ad hominem, certo? Eles estão atacando a esposa dele, a família dele. Eles estão envolvendo os filhos dele nisso. Esses não são apenas ataques às políticas. Eles estão tentando destruir o caráter dele. E muito disso parece vir de mulheres, especialmente Jennifer Welch, que estava sentada naquele podcast. Na minha opinião, não há ninguém mais racista e divisivo do que Jennifer Welch. Foi ela quem disse que eleitores do Trump não deveriam poder comer em restaurantes mexicanos porque votaram no Trump, que eles tinham que ir comer no Cracker Barrel. Bem, o que há de errado com isso? Eu adoro um bom Cracker Barrel e gosto do logo antigo, mas, de qualquer forma, Jennifer Welch, eu acho que esse é o podcast perfeito para a Jen Psaki participar, porque todas elas são mulheres ridículas e insuportáveis que têm síndrome de aversão ao Trump. Mas eu realmente também acho com Jen Psaki o que é isso, ok? Há um ataque aos machos alfa vindo da esquerda, certo? Se você é de esquerda, a masculinidade é tóxica. Se um cara tenta explicar alguma coisa, ele está mansplaining, certo? Se um cara se senta muito confortavelmente, ele está abrindo as pernas, ok? É por isso que você vê o Barack Obama, ele tem uma linguagem corporal assim, de um pequeno macho beta, sabe? Essa linguagem corporal. Então existe esse ataque à masculinidade, certo? Os homens têm sido denegridos pela esquerda. Existe meio que esse movimento feminista de tipo, que se dane os homens, não precisamos de homens. E eu acho que a Jen Psaki está realmente chateada. Acho que ela fica chateada por ter que voltar para casa todo dia para o seu maridinho beta, frouxo, molenga, enquanto a Usha Vance pode voltar para casa com o vice-presidente dos Estados Unidos, que é ex-fuzileiro naval, está em forma, sabe atirar e tem olhos azuis como o oceano. Acho que é com isso que a Jen Psaki está realmente brava. Acho que o motivo dessas mulheres da esquerda, como Jen Psaki, Karine Jean-Pierre, Jennifer Welch e Kamala Harris, estarem todas bravas, todas irritadas com o J.D. Vance, é porque, no fundo, elas secretamente querem um macho alfa. Acho que, no fundo do coração, elas gostariam de ter um macho alfa como o J.D. Vance, alguém que protegeria o lar, que sabe entrar no ringue e resolver as coisas. Desculpa, me perdoem pelo palavrão, caso o grupo de estudo bíblico da minha mãe esteja assistindo. Mas, de qualquer forma, acho que elas realmente querem um homem que possa chegar e fazer as coisas acontecerem, mas estão protestando demais.
E esses ataques a Usha Vance também são muito estranhos por outro motivo. Usha Vance, certo? Se ela fosse democrata e tivesse um D ao lado do nome, eles a adorariam, certo? Aparentemente, ela é descendente do sul da Ásia. Ela não é branca. A família dela imigrou pra cá. Ela é alguém que a esquerda normalmente adoraria e colocaria em um pedestal, mas cometeu o pior pecado que se pode cometer como mulher para esse tipo de feminista, que é ser casada com um republicano e ser republicana. É meio parecido com a primeira-dama Melania Trump, certo? A primeira-dama Melania Trump é imigrante, ela fala 5 idiomas. Ela é linda, ela é da Eslovênia, ela é autodidata. Se ela fosse democrata, estariam colocando ela na capa da Vogue toda semana, certo? Estariam dando prêmios para ela. Tudo que os democratas conseguiram fazer contra Trump, as campanhas de difamação, os ataques pessoais, o bombardeio da imprensa, não funciona com o Vance. Ele não se esconde, não se vitimiza, não pede desculpa por ser quem é. E essa autoconfiança desarma completamente o discurso da esquerda. Entre os republicanos, o entusiasmo é palpável, né? Muitos o veem como o rosto de uma nova era do conservadorismo americano, enquanto Trump abriu caminho e quebrou o monopólio do establishment político. Vance chega como um construtor de uma nova estrutura, de uma nova era, né, com um pé firme na realidade e outro também dentro do ideal. A ideia é muito simples: a América precisa continuar grande, forte, independente e fiel aos seus valores tradicionais. Ele tem tudo para dar continuidade a essa política de forma ainda mais moderna e conectada com a juventude americana, aquela que é cansada de discursos vazios da esquerda, quer resultados concretos. Muito reconhecimento. Olha, J.D. Vance tem sido uma figura de destaque, esteve em muitos lugares e tem sido mais ativo como vice-presidente do que a maioria durante minha vida, certo? Ele está sempre por aí, na frente das pessoas, sem desculpas, pró-América, América em primeiro lugar. Sim, ele ganha muitos pontos positivos, vou ser honesto com você. A outra pessoa dessa lista que realmente me impressiona, e ele está só em dígitos simples, como você acabou de me dizer, acho que o Marco Rubio tem feito um trabalho fabuloso. Sem dúvida, ele tem sido firme, sem pedir desculpas. Quando ele estava no memorial de Charlie Kirk, falou abertamente sobre o cristianismo, sobre Deus ressuscitando e Jesus ressuscitando no terceiro dia. Ele não pede desculpas. Ele é incisivo. E veja, eu entrevistei o Marco Rubio. Provavelmente você também entrevistou David lá em 2015 e 2016, quando ainda estava na fase das primárias da corrida. Originalmente, antes de Donald Trump ser eleito em 2016, ele não é o mesmo de hoje. Hoje ele está muito mais refinado, direto ao ponto, poderoso. É a palavra que me vem à mente. Então, J.D. Vance e Marco Rubio juntos em uma chapa. O que pode ser formidável, algo a considerar. Os ataques da mídia progressista se tornaram cada vez mais agressivos e ao mesmo tempo mais ridículos. Eles não sabem mais como reagir e chegaram a insinuar inclusive que sua esposa, a Usha, de origem indiana, estaria presa em um casamento opressor. É o tipo de argumento que mostra o desespero de quem não tem mais o que dizer. A família de Vance, longe de qualquer caricatura, representa exatamente aquele modelo que milhões de americanos respeitam e desejam preservar: união, valores, fé e trabalho. É a antítese da cultura da vitimização que tomou conta de boa parte da política da esquerda. E tem mais. J.D. Vance fala de assuntos que a esquerda prefere evitar, como a importância de defender fronteiras, proteger o emprego doméstico e afirmar o orgulho nacional. Ele não tem medo de dizer que o globalismo empobreceu demais o trabalhador americano e que a imigração sem controle fragiliza o país e que a hiperagenda identitária destrói a coesão social. São temas que por muito tempo ficaram reféns, né, do politicamente correto e tal, mas que agora ganharam voz novamente com força e clareza. A imprensa esquerdista tenta colocar nele o rótulo de extremista, mas, francamente, o que existe de extremo em defender o direito do próprio país de existir com dignidade e de priorizar os interesses da sua própria população? Extremismo é impor ideologias que enfraquecem a identidade nacional e jogam os cidadãos uns contra os outros. A verdade é que Vance fala aquilo que o povo pensa, mas que muitos líderes tinham medo de dizer. E talvez seja exatamente essa fraqueza que o tornará imbatível nas urnas em 2028. Enquanto isso, né, do outro lado, o Partido Democrata esquerdista parece cada vez mais perdido, sem uma liderança clara, com uma base fragmentada e uma narrativa gasta sobre, enfim, sobre tudo. Sobra apenas o discurso do medo, né? Eles repetem que Trump ameaçaria a democracia, que o Vance é isso e aquilo, mas eles não querem discutir resultados, porque no final das contas é difícil
difícil argumentar contra números, os empregos em alta, as fronteiras mais seguras, patriotismo em ascensão e uma sociedade que volta a acreditar em si mesma. O desespero, entretanto, não é exclusivo dos norte-americanos, é da esquerda de uma forma geral. Aqui na América Latina, a reação progressista segue no mesmo padrão. Falam em retrocesso, em avanço da extrema-direita, em risco à democracia, mas o que há de fato é o medo de perder privilégios. O trumpismo e agora o que muitos chamam já de vancismo representa para eles um corte nas alianças ideológicas e econômicas que sustentam governos esquerdistas por décadas. Se Trump já causava dor de cabeça, se prepare porque Vence será um pesadelo para eles. Porque ele entende que o combate à corrupção, à criminalidade e ao populismo econômico não é uma questão de discurso, e sim de ação concreta. Vence não tem paciência com o teatro político que se vê em muitas cúpulas internacionais, onde líderes preferem posar de revolucionários enquanto seus países mergulham na pobreza e na violência. Ele fala de responsabilidade, de mérito e de soberania. Para a esquerda latino-americana, acostumada a ver um presidente americano disposto a concessões e tal, encontrar um possível sucessor de Trump ainda mais firme soa como uma ameaça direta às suas estratégias de poder. E, de certa forma, é mesmo. É interessante a gente observar como o discurso da alternância de poder volta à tona nas bocas dos progressistas sempre que percebem que vão perder uma eleição. Dizem que a democracia corre perigo porque o mesmo grupo político pode governar por mais tempo e tal, mas eles esquecem convenientemente que a democracia se faz com votos, não com turnos obrigatórios de partidos. Se o povo continua escolhendo a mesma linha, é porque ela funciona, e não porque alguém está fraudando o processo. A alternância de poder existe entre pessoas, não entre ideologias. Enquanto a vontade popular se expressar livremente, não há nada antidemocrático nisso. Pelo contrário, a permanência de uma visão de mundo, né, que é sinal de estabilidade, não de tirania. Quando um país encontra um caminho da prosperidade, segurança, respeito, principalmente as suas tradições, o mais natural é que o eleitor queira continuar nele. É isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. E o establishment progressista, acostumado a se ver como dono do sistema, está tendo que engolir a verdade dura que não é mais o povo que vai atrás do partido. É o contrário. Por tudo isso, a ascensão de J.D. Vance é um fenômeno político e cultural dos mais fascinantes possíveis que a gente já viu nos últimos tempos. Ele não é apenas o vice de Trump. Ele é o sinal de que o movimento conservador encontrou uma nova geração pronta para permanecer no poder democraticamente pelo simples fato dele representar aquilo que a maioria deseja. Se Trump quebrou as correntes do politicamente correto, Vance está destruindo o castelo dos novos tempos. Tijolo por tijolo. Um rolo compressor. Esse novo ciclo assusta a esquerdalha porque expõe o esvaziamento das ideias que eles passaram décadas tentando empurrar a goela abaixo no mundo. É o que sobra quando o discurso se desgasta e o povo começa a raciocinar por si mesmo. É o desespero, é a lágrima, é ataque pessoal, são teorias conspiratórias, é o que sobrou para a esquerda. Mas já é tarde demais. A sociedade americana entendeu o jogo e decidiu continuar no caminho da prosperidade. E isso está se espalhando pelo mundo. O trumpismo não vai acabar. Ele vai se metamorfosear em algo ainda muito mais forte, mais jovem e mais difícil de derrotar. O movimento liderado por J.D. Vance e esse medo da esquerda, né, de que ele seja muito pior do que Trump, na verdade é um medo que tem razão, é um medo que tem problema. Porque do ponto de vista deles, realmente eles têm razão. O Vance vai ser muito pior. Porque para o resto de nós que acreditamos em liberdade, mérito, segurança, respeito à lei, alguém mais firme e determinado como J.D. Vance é justamente o que o Ocidente precisa para reequilibrar o tabuleiro global. É por isso que o pânico deles não vai passar. Tá apenas começando.